Trump ganhou de forma surpreendente e esmagadora. Trump ganhou no Senado, ganhou na Câmara dos Representantes, ganhou no governo, portanto é eleito presidente. Estas foram das eleições mais renhidas, mais esperadas por várias razões e é surpreendente que, do ponto de vista de política interna americana, estava-se à espera que Kamala Harris ganhasse, em função dos programas governativos, dos discursos e não só. E do ponto de vista de política externa, esperava-se que Trump ganhava. Mas porque os que votam são os americanos, é claro que esperava-se que Kamala Harris ganhasse, em função dos seus programas governativos. Mas ficamos todos surpreendidos, apesar de que nos últimos dias também as coisas estão assim a mudar para Trump. E depois Trump, claro, tem outras questões que elevaram o seu nome, como atentado e não só. Ponto. Pronto, a nível do Senado, 52-42, muito forte. A nível da Casa dos Representantes, 198-180. A nível do Governo, 27-30-23. E a nível de votos para presidente, 277 para Trump e 224 para Kamala Harris. O que é que significa, não é? Ganhar no Senado, ganhar na Casa dos Representantes. E por que é que os americanos votaram em Donald Trump? Mas vale aqui dizer que Trump vai governar com a maioria absoluta, ou seja, vai ter menos problemas em relação à aprovação de leis, orçamentos para a política interna e externa. Ele terá um governo, terá uns 4 anos bem facilitados. Mas antes de entrarmos aqui ao detalhe sobre Senado, Casa dos Deputados e não só, faz like neste vídeo, meu irmão, se faz favor, antes que te esqueças. Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perderes o próximo vídeo. Aqui analisaremos o discurso de Kamala Harris, o discurso da derrota. Também analisaremos o discurso da vitória. Portanto, faça like, subscreva também para não perder os próximos vídeos, meu irmão. Porque a política americana mexe com todos nós, mexe com Angola, também falaremos aqui, mexe com a África, também falaremos aqui, hoje ainda nesse vídeo. Mexe com a Europa, as guerras no Médio Oriente, a guerra na Europa. Mexe com a inflação também em África. Portanto, as eleições da América ditam o rumo da segurança e da economia global. Por isso, subscreva, ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos. Venha também para Sermos Comunidade. Essa matéria aqui já está rolando a Sermos Comunidade. O pessoal já está a comentar, a discutir há bastante tempo, ok? Informação que chegaram aqui, ele já passou por lá também. Portanto, faça like, subscreva, entra aqui na Sermos Comunidade, que terei muito gosto. E essa matéria aqui é bom acompanhar com umas gomas, da Aki Gomas, ok? Pode comprar online, está aqui o endereço, ok? E a entrega são feitas em Angola, em Portugal, em toda parte do mundo. Também podes comprar em quantidade, tanto estão aqui os contactos, umas gomas para melhor acompanhar essa matéria, acho que não há coisa melhor. Ponto. Ganhar no Senado, que seria, por nosso caso, o Congresso ou o Parlamento, significa que você tem maior número de deputados a teu favor. São os deputados que aprovam o orçamento, as leis, os projetos, as leis, e são eles que alteram as leis e não só. Portanto, se tens o Parlamento a teu favor, estás muito bem posicionado. Até porque, se você olhar para Portugal, está a acontecer esses problemas todos, derrubo do governo, não só em função da incompatibilidade no Parlamento. Ter maioria no Parlamento é muito bom para quem foi eleito, é muito mal para quem está na oposição e pode ser muito bom ou muito mal para as populações em função daquilo que os deputados hão de fazer. Mas aqui Trump terá dias muito leves. Se você olhar para Angola, o MPLA é maioria no Parlamento, por isso a UNITA tem dificuldades em aprovar alguns projetos e também aprovar alguns projetos. Razão pela qual, quando você tem maioria no Parlamento, estás muito bem colocado. Ponto. É o Senado. Aqui a Casa dos Representantes é como se fosse, cada Estado é representado por número de deputados. E se os deputados que representam os Estados são os teus, quer dizer que as leis na América, porque são diferentes, ok? Por exemplo, há estados em que o aborto é proibido e há estados em que o aborto é permitido. Portanto, há estados em que o imposto é X% e há estados em que o imposto é X%. Portanto, se você tem os estados sob o teu domínio, você altera todas as leis como você quiser, porque os teus representantes te vão apoiar, ok? Então aqui a Casa dos Representantes, são aqui os senhores que representam os variados estados, que também ditam a política interna norte-americana e não só, ponto. E também influenciam as próximas eleições, atenção à jogada, ponto. E claro, a nível do governo, temos aqui a olhar para o executivo, ok? E depois, claramente, aqui a eleição do presidente. Logo, Donald Trump está aqui com maioria
em todos os sentidos, uma vitória esmagadora. Vamos aqui agora analisar como é que isso poderá afetar a política externa e interna norte-americana. A nível de política interna, eu acho que os grandes tópicos que deram esta campanha são mais do âmbito econômico, okay? Impostos e não só, do âmbito social, aborto, e do âmbito também social, imigração. Vale aqui lembrar também que os americanos votaram em Trump devido às questões econômicas. Eu acho que mais de 39% dos americanos votaram em questões por razões econômicas, ok? Querem melhorar a economia americana. E é muito estranho porque na América há muito mais ricos do que pobres. Só que Elon Musk esteve ali durante o último mês da campanha a oferecer $1 milhão todos os dias para aqueles que assinarem a petição para a liberdade de expressão, para os Trumps, ok? E claramente isso poderá ter influenciado ou não aqui nos votos para Trump. Ponto. A nível de política externa, vale dizer que aqui o grande olhar está a Rússia, está na guerra Europa ou na guerra Ucrânia-Rússia. Apesar de Vladimir ter dito que prefere Joe Biden a governar, isso poderá ser uma jogada de mestre, mas Trump tem seu posicionamento em relação à guerra na Ucrânia. Ele disse que vai terminar a guerra em 24 horas, ok? E ele disse também que a Ucrânia não se pode importar em entregar as terras que já foram conquistadas e assim acabamos a guerra. Trump pode sim acabar a guerra na Ucrânia, mas a Ucrânia poderá entregar um pedaço de terras que a Rússia já tem, ok? E é claro que isso vai alimentar o sonho da Rússia de querer cada vez mais terras e terras e terras. Agora falta saber se de facto Trump vai permitir que a Rússia conquiste mais terrenos ou não. Mas eu acho que não vai permitir, mas sim, o fim da guerra vai depender do Trump dizer assim, a Ucrânia entrega essas terras aqui que já foram conquistadas e ponto final. E também Trump, ou Putin, não queira mais porque eu não vou permitir. Eu acho que esse será possivelmente o fim desta guerra. Se olharmos Ucrânia e Rússia, e se olharmos para o Médio Oriente, ok? Também é assim que Trump vai aproveitar parar com o financiamento aqui à Europa e essa guerra também, ok? E se olharmos para a questão ligada ao Médio Oriente, Trump já disse que vai apoiar Israel, ok? Disse que vai colocar a ordem no Médio Oriente, ok? Vai colocar a ordem como, não se sabe ainda a pedaço, mas que estará do lado de Israel. Se de facto vai abraçar o plano de paz que foi desenhado por governo Biden, não sei se vai abraçar. Sei que ele vai fazer alguma coisa, mas em pró-Israel e em pró a paz no Médio Oriente. Outros detalhes saberemos claramente nos próximos dias. Ponto. Em relação à África, Trump é pró-América, republicano, conservador, ok? Primeiro America Great Again, ok? Quer dizer que países africanos que dependem muito do dólar podem ter dificuldades aqui na opção de dólar, ok? Angola em particular vai precisar recomeçar a relação com a América, porque nós estávamos muito avançados nessa relação com a América e está aqui a visita de Biden nos próximos dias que poderá ter impacto na economia angolana e americana. Entra muito em choque porque Donald Trump ganhou no Senado, na Casa dos Representantes, no governo, e ele pode anular alguns projetos ou não, apesar de que, para o Código do Lobito, há também aqui uma mão empresarial. E com isso é bem provável que o projeto Correio do Lobito permaneça, porque também beneficia o empresariado privado americano, ok? Mas sim, Angola vai precisar fazer esforços mais para reatar as relações com a América e se calhar começar a olhar mais para a Europa e menos para a América, porque a Europa ainda continua como está. Ponto. A nível da Europa, Macron já tinha dito que temos que repensar a nossa relação com a América, de forma a podermos aqui garantirmos a nossa segurança. É claro que a Europa vai começar a pensar para si própria, a depender de si própria, a depender menos da América, tanto a nível de energia, que é gás da Alemanha, por exemplo, a nível de defesa, ok? Acho que a Europa, esta vitória de Trump vai fortalecer a Europa, porque a Europa vai perceber que não há condições de contarmos muito com a América, temos que olhar muito mais para nós. Logo, a Europa não sai a perder, sai a ganhar, porque vai ter tempo nos próximos 4 anos de olhar mais para si e também robustecer-se mais. Isso também é bom para a África, porque quando te abandonam, quando o teu pai te abandona, você procura como formas de autossustentar. Portanto, às vezes é bom nos abandonarem para melhor olharmos para nós mesmos e assim buscarmos forças para melhor crescermos. Ponto. Mas sim, a nível de dependência, perde a Europa dessa dependência, perde a África dessa dependência com a América. Ponto. Porque Trump não vai ter dinheiro e energia para poder distribuir para a África e para a Europa, mas sim para os americanos, como ele sempre diz, make America great again. Ponto.
Há aqui uma questão ligada ao efeito woke. Estamos aqui a olhar para relações homossexuais, bissexuais, trissexuais e não só, questões ambientais, gênero, mulheres, não só. Essas questões do woke poderão dar um resfriamento, um stand-by, ok? Haverá menos support, menos apoio de Trump em relação às questões homossexuais, às questões ambientais, às questões de igualdade de género. Não tem nada a ver com direitos humanos, ok? As questões das minorias terão menos atenção de Trump, e Trump terá mais atenção àquilo que chama de somos iguais, cada um a partir da sua condição de partida, venha como vier, vem como está, ninguém vai merecer mais atenção do que o outro, que somos todos iguais. E os grupos pro-woke ficam resfriados, vão precisar readaptar-se no governo Trump, porque Trump aqui é muito mais pro-conservadorismo. Famílias, pai, mãe, filhos, ok? Questões ambientais. É para negociar até que ponto isso aqui beneficia ou prejudica a produção industrial americana para Trump, ok? Gênero, mulheres e homens para Trump são iguais, merecem mesmas oportunidades, ok? As mulheres grávidas e solteiras não merecem mais atenção do que os homens solteiros, ok? Tudo igual para Trump. Logo, que as questões de gênero e de ambiente woke claramente ficarão muito mais aqui em stand-by. 39% dos americanos votaram por questões económicas. É engraçado que se Kamala Harris tinha muito mais programas para os pobres, por que os pobres votaram mais em Trump? Vale aqui lembrar, né, a campanha de Elon Musk muito pesada, $1 milhão todos os dias. E como é que isso pode se copiar para o ambiente africano? É difícil copiar porque são realidades diferentes, onde na América empresários começam sozinhos, lá para frente ligam sua política, ok, para melhor atingir grandes objetivos, como por exemplo Elon Musk quer conhecer e habitar Marte, quer enviar cada vez mais esses foguetes que têm questões ambientais em xeque, por isso, para o seu interesse pessoal, é melhor apoiar Trump. Em África, as empresas surgem da política, é contexto diferente, por isso é que, e já há empresários que estão na política há muito tempo, mas influenciam cada vez mais a permanência dos mesmos governos, ok? Porque os empresários em África já nascem na política, ao passo que na América os empresários nascem fora, um ambiente civil, depois entram para a política. E na África, os empresários nascem na política. É claro que é um ambiente completamente diferente, não dá para comparar aqui a presença de empresários africanos atuais, podemos rever nos próximos tempos, empresários que estão a nascer hoje e agora, que também poderão influenciar a política africana e não só. Outro exemplo maior da política norte-americana é a divulgação de resultados. As eleições aconteceram ontem, já houve eleições antecipadas. Hoje, 24 horas, temos as projeções e os resultados, não vou dizer definitivos, mas já se sabe quem é o vencedor. Presidentes vários, francês, turco, pela Europa vários presidentes, até o presidente Vladimir Zelensky, vários presidentes europeus já felicitaram o Donald Trump, ok? Este exemplo para a África, eleições, dia seguinte resultados, para evitar qualquer ambiente, qualquer episódio de desconfiança para a fraude. Logo, há aqui um exemplo maior para Moçambique, que até agora ainda não há resultados, ok? As eleições já foram há uma semana ou 2 semanas, ok? E há manifestações em função dos resultados, razão pela qual eu acho que a África deve aprender com os grandes para ir inibindo aqui desconfianças para possíveis fraudes eleitorais. No próximo vídeo comentaremos o discurso da vitória de Trump, comentaremos o discurso da derrota de Kamala Harris. Se gostas de economia, desenvolvimento pessoal, geopolítica africana, europeia, polêmicas também, faz like, subscreva, estamos juntos, até o next vídeo.